Olá, bom dia você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Aqui estamos com mais uma meditação da Palavra de Deus e eu quero que Deus abençoe muito a sua vida com este título: A glória de Deus traz alegria ao povo. A glória de Deus traz alegria ao povo. Vamos orar e depois vamos ler a Palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que ora comigo agora, precisamos, carecemos, ó Deus, e pedimos que a graça do Senhor esteja sobre nós e sobre nossos familiares, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, meu Deus. Nós precisamos de Ti, mais do que a terra seca precisa da água, precisa da chuva. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso, ó Deus, já agradecemos pelo Senhor ouvir as nossas orações e sabemos, ó Deus, que a Tua palavra diz que tudo o que pedirmos ao Pai, no nome tão somente de Jesus, isto nós receberemos o que pedimos quando pedimos no nome dEle. Assim também nós finalizamos a nossa oração, satisfeitos por falar contigo, no nome de Jesus. Amém. A glória de Deus traz alegria ao povo. Vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 13 e o versículo 14. Diz assim o versículo 13: Andava os de Bet-Semes fazendo a colheita do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca de Deus, e muito se alegraram. Versículo 14 diz: O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, ao lado de uma grande pedra. Fenderam o carro e ofereceram as vacas ao Senhor Deus em holocausto. Isso foi maravilhoso, porque nós vamos meditar neste assunto aí. A glória de Deus traz alegria ao povo. Entendemos na meditação passada que houveram duas atitudes dos filisteus. A primeira atitude foi de arrogância, de soberba e de tomarem a arca de Deus, levando a casa de Dagom como se fosse um prêmio. Arrancaram a glória de Deus de Israel, levando a casa de Dagom o seu Deus, o Deus dos filisteus em Asdod. O que acontece é que essa primeira atitude deles desagradou muito a Deus. Mas depois de serem tratados, eles têm então a segunda atitude. É o que nós falamos ontem. Eles reconheceram o pecado deles, fizeram daquilo que os oprimia, os ratos e as hemorroidas, fizeram imagens, mas de ouro, dando glória a Deus, porque o ouro simboliza a glória de Deus. Então eles disseram: sobre as nossas enfermidades, Deus foi glorificado, Deus foi honrado, porque é Ele que nos puniu por desobedecermos, por falta de reverência à arca de Deus. Bom, então eles tomam a atitude de se humilhar e mandar então a arca de volta, mandar então presentes ali, com as suas enfermidades, os ratos representados ali, para que Deus os perdoasse e Deus tirasse a enfermidade do meio deles. Quem fez esse cortejo todo da arca ali foram os 5 príncipes, cada um das cidades ali famosas, de Gaza, de Asdod, de Gat, de Ekron, das 5 cidades ali. Eles, então, e Azalon, eles então mandaram os 5 príncipes fazendo esse cortejo, e eles foram seguindo a arca. Ali havia, além da glória de Deus, também havia muita riqueza em cima daquele carro novo e daquelas vacas, que nunca levaram jugo sobre ela. É engraçado que os filisteus viam o milagre de Deus, das vacas caminhando sempre em linha reta. Mas eles viram também, quando ela chega ali perto do campo de Josué, o Bet-Semita, ali estão colhendo então
o trigo, né, no vale, alguns betsemitas, e eles veem a aproximação. Acredito que o que chamou a atenção deles não foi o carro com a arca, foi o berrar das vacas, porque eles não viam ninguém em cima do carro, eles não viam as vacas sendo açoitadas. Então, por que berravam? Isso chamou a atenção deles, e o caminhar em linha sempre reta no meio da rua sem se desviar chamou também a atenção deles. E eles, quando percebem que não tinha ninguém em cima do carro e as vacas berravam, eles percebem então a arca, que 7 meses estava fora do povo de Israel. E a Bíblia diz que ao verem a arca, a alegria deles foi muito grande. Acredito que ali repercutisse, talvez, um avivamento por receber a glória de Deus de volta. Acredito que eles dançavam, que eles pulavam de alegria, e aquilo ali possa até ter tumultuado a cidade, a ponto deles pegarem as vacas que pararam ali justamente perto de uma rocha no campo de Josué, o betsemita. Tinha uma rocha e essas vacas pararam ali com o carro. E ali, então, aquelas vacas foram oferecidas em holocaustos. Estas vacas, mesmo sendo animais, traz uma representatividade, um símbolo da pessoa de Cristo, né? Eu imagino essas vacas caminhando, berrando, puxando a carroça, levando a arca da glória de Deus, a arca de Deus, a arca da presença de Deus. Elas também representavam Cristo no caminho do Calvário, que ia carregando nas suas costas aquela cruz que era minha e sua, mas que ele, ao chegar ali no Calvário, no momento, no local exato, e ali ele foi colocado numa cruz e dizendo: tudo está consumado, tanto quanto aquelas vacas pararam ali no local que seriam sacrificadas. Cristo também, ali no Calvário, deu a sua vida por nós e disse: tudo está consumado. E fazendo isso, ele traz de volta a glória de Deus para o homem, ele traz a presença de Deus para o homem, ele abre o caminho do céu. O véu que nos separava se rasgou de alto a baixo, quando Cristo também, no local exato, no ponto exato, disse: Pai, tudo está consumado. Que maravilha é você e eu percebermos isso aí, animais simbolizando o nosso Cristo, indo em louvor para o sacrifício. As vacas iam berrando, porque elas carregavam a glória de Deus com ela, a presença de Deus com elas. E agora percebemos aí também o símbolo de Cristo. Que maravilhas! Mas a Bíblia diz que a alegria daquela cidade foi tanta que eles ofereceram mais sacrifícios e mais holocaustos ao Senhor, e ali se alegravam, dançavam, pulavam, riam pela glória de Deus estar de volta. Mas algo maravilhoso foi percebido ali. Os 5 príncipes notaram como é bom ter a glória de Deus de volta. Quanta alegria causou para aquele local ter a glória de Deus de volta. A tristeza que eles causaram para Israel, levando para um local impróprio a arca de Deus, a glória de Deus. Mas agora eles percebem, eles caminharam com seus próprios pés, eles seguiram como um cortejo para ver a alegria quando Deus se faz presente no meio do povo. Por isso é o título da nossa mensagem: a glória de Deus traz alegria ao povo. Um outro fato curioso que aconteceu ali é que 70 homens resolveram olhar para dentro da arca, curiosos, despreparados, foram desobedientes aos regulamentos, às leis de Deus. Deus tinha limite para os homens. Lá em Êxodo, Deus diz: fala com o povo para não se aproximar, para ver-me de perto, para que não morram, para não transpassar os limites. Deus estabeleceu limites para o homem, mesmo o homem estando diante da sua glória. Mas aqueles 70 homens, eles resolveram olhar.
para dentro da arca. Não sabemos qual era a intenção deles, porque eles não sobreviveram. Eles morreram imediatamente, e com eles morreram. A nossa Bíblia omite este fato, né? Mas a Bíblia traduzida do hebraico para o inglês traz esse fato, que morreram mais 70.000 homens. A nossa tradução, muitas delas, omite este fato, desse outro 50.000 homens que morreram juntos com os 70. Então, foram uma mortandade de 70.000, ou melhor, de 50.070 pessoas. Isso trouxe um pavor tão grande ao povo de Bet-Semes, porque eles não entenderam que aquela mortandade ali foi por desobediência a olhar para dentro da arca. E então, eles querem se livrar da arca com medo de morrerem também. Mas o que vemos ali é o fruto da desobediência. Não era a mão de Deus querendo matá-los, muito pelo contrário. Deus os queria alegre pela glória dele estar de volta e pela presença dele estar ali. Mas essas pessoas não obedeceram aos regulamentos, aos requerimentos de Deus, e por isso morreram. No nosso meio também, nos nossos dias, existem pessoas passando do limite, pessoas desobedecendo a palavra de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, e por isso elas estão morrendo, por isso elas estão definhando, por isso você vê muitos líderes caindo aí nos leitos de hospital ou na sua própria casa e falecendo porque não estão obedecendo os requerimentos de Deus, crentes que ultrapassam os limites de Deus. Deus é santo e Deus não se deixa escarnecer. A palavra de Deus é poder, ela não perde o seu valor, ela não perde a sua essência, e o que Deus falou, nós temos que obedecer. Não podemos abusar da nossa liberdade. A Bíblia proíbe nós usarmos a nossa liberdade para pecar. De forma alguma devemos ofender a Deus ou passar do limite que Deus estabeleceu para nós. Se Deus te deu um limite para pregar o Evangelho, por que você quer ser um doutor? Por que você quer ser uma pessoa que vai além do que Deus te chamou? Se Deus te deu um limite para ser ganhador de almas, para que você quer ser mestre, ocupar uma posição que não é tua? Por estas razões, tem muitos fracos e doentes no nosso meio, por mais que tenham aparência robusta, estão sofrendo por dentro por não obedecerem à palavra de Deus. Muitos gananciosos querendo passar o limite, tirando do que pertence a Deus para si mesmo. Muitos mentirosos inventando discursos aí, inventando milagres por aí, mas você vê que Deus não está no negócio deles, porque eles estão passando dos limites, estão olhando para onde não deve, estão querendo extrair segredos de Deus sem ter santidade, santificação diante de Deus, usando os seus méritos, usando os seus conhecimentos. Eles tentam trazer uma falsa graça de Deus para o povo, pregando para o povo aquilo que a Bíblia não diz, inventando histórias. E nisso eles vão se envolvendo com aqueles que se dizem grandes, com aqueles que se dizem labaredas de fogo. Temos um agora pregando aqui no sul da Flórida que se diz labareda de fogo, mas é o símbolo de grandes escândalos no Brasil, grandes vergonhas no Brasil. É um pastor que fez um forró lá no púlpito, lá dentro da igreja dele, e incentivava uns a dançarem com os outros, dizendo que aquilo era alegria de crente. Mas percebemos aqui que a alegria dos cristãos daquele momento ali era a presença de Deus, a presença da glória de Deus. Não tem alegria maior do que você estar na presença de Deus, buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí você pode usar a sua liberdade para adorar a Deus, para engrandecer o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Se o Espírito de Deus se mover em você, estiver em você, te encher, tem uma canção que diz: aí você pode cantar, pode dançar, pode louvar, pode engrandecer o nome desse Deus, como fez Davi.
você não vê limites para adorar, quando o Espírito de Deus está em você. Mas quando outros espíritos estão por aí, espírito da discórdia, espírito da vergonha, espírito de palavras que não são palavras de Deus, de movimentos que não são movimentos de Deus, onde o sucesso se faz presente, mas Deus está ausente. Esse espírito aí traz morte, esse espírito traz frieza espiritual. Esse espírito traz contradições bíblicas. As pessoas estão vivendo, muitas delas, vivendo hoje um mundanismo, chamando de espiritualidade. Eu fico triste de ver como homens e mulheres que outrora se diziam de Deus, se lançando ao modismo, se lançando ao pecado, e cada dia mais separados de Deus, porque a Bíblia que eu leio diz que o pecado separa o homem de Deus. Quanto mais você se santifica, meu irmão e minha irmã, você mais perto de Deus está. Mas quanto mais você se mundaniza, quando você olha para uma vestimenta e diz, esta me deixa sensual, esta me deixa sexy, é a carne falando alto em você. Quando você veste uma roupa, mulher, para atrair a homens, ou homem, quando você veste uma roupa para atrair olhares femininos, é a carne falando em você. Mas a Bíblia que eu leio, que eu sirvo, me chama para santificação, para ficar ausente destas coisas, para amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o dinheiro, sobre a moda, sobre a vida abastada aqui. E a Bíblia diz que eu devo amar a Deus sobre tudo isso e morrer para o mundo a cada dia mais, e assim eu estarei vivendo para Deus. A Bíblia diz que eu tenho que me apresentar a Ele como aquelas vacas, em sacrifício vivo e agradável a Ele. Como elas caminharam ali para o holocausto e pararam justamente ali ao lado da rocha para serem sacrificadas, para que a sua gordura fosse queimada a Deus e a carne trouxesse alimento para o povo. Nós devemos ser desta forma, porque o nosso Cristo foi desta forma. A sua gordura, a sua essência foi queimado em sacrifício a Deus, ali na cruz do Calvário. Mas a sua carne, ele disse, quem dela comer terá vida, terá saúde na alma e no corpo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Os betsemitas ficaram felizes por terem a glória de Deus. Só não entenderam que aqueles que morreram foram desobedientes à palavra de Deus. E eles pensaram que muita gente iria morrer ali, que era um castigo. Não era um castigo. A presença de Deus no lugar certo traz alegria, traz gozo. A presença de Deus no lugar certo traz saúde para a alma. Tem um versículo triste na Bíblia que se você falar para um pastor que está fora dos caminhos do Senhor, está fora dos planos do Senhor, ou para qualquer crente, e você disser que vá bem o teu corpo, como bem está a tua alma, você poderá estar colocando esta pessoa em risco de morte, em risco de enfermidade, porque nem sempre a alma desses líderes estão bem diante de Deus e diante da palavra de Deus. A glória de Deus traz alegria ao povo. Eu quero que você que assiste este vídeo tenha alegria, que você busque se santificar diante de Deus, que você saiba que Deus te chamou para ser santo como Ele é santo. Que você possa examinar a tua vida, que você possa olhar para dentro de si mesmo e deixar de ouvir esses falastrões de púlpito aí, esses negociantes da palavra de Deus, e olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser santo como o Senhor tem propósito para mim de ser santo. Eu quero ser separado, eu quero ser ungido e ungida. Você que é a mulher, Deus conta com você. Deus quer abençoar você. Mas se você buscar ser cheia, e você, homem, buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, você será um transportador
da glória de Deus no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. E as pessoas que olharem para você vão dizer: vale a pena ser crente, como este crente aí que carrega em si a glória de Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer a diferença de você que serve e dos que não servem a Ele. Deus tem compromisso com a sua palavra e Deus tem compromisso com você. Se andarmos na luz, andemos na luz, como Ele na luz está. Então, quando encontrarmos outros crentes por aí, crentes no Senhor Jesus de fato, manteremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos lava, tira de nós aquilo que não é dele, nos coloca santos diante dele. E nisso é expurgado, é tirado de você e de mim todo o pecado. E você então vai poder dizer: eu não peco porque eu amo um Deus que me purifica. Eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim que me convence do pecado, que me mostra a justiça de Deus e que me prepara santo e irrepreensível no dia do juízo. Deus quer fazer isso com você, mas você precisa tomar esta posição. Você precisa estar determinado em servir a Deus e dizer: meu Deus, meu bom, meu amado Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, eu sou salvo e vou viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, para não pecar contra ti. Que Deus te abençoe e te guarde neste momento e sempre. A glória de Deus traz alegria ao povo, que ela traga alegria a você, a sua família, aos seus amigos, no nome de Jesus e a tua igreja. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.